Oi, eu sou a Luciana Renoir e esse é o Madrona Talks. Madrona Talks. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre alimentação saudável e para isso a gente trouxe a Roberta Suplicy, que já foi publicitária, já foi dona do restaurante Filomena, aquele que lançou o Alex Atala, e hoje em dia ela investiu numa nova solução alimentar aí, a Urban Remedy, que não só vende coisa gostosa, mas vende saúde. Roberta, obrigada por aceitar nosso convite. Muito obrigado vocês por convidar a gente para participar e parabéns pelo trabalho, porque eu acho muito bom sempre ficar levando informação para as pessoas e educando as pessoas de vários assuntos. Obrigada. Roberta, conta pra mim, comer bem é um luxo para poucos ou é uma coisa que depende só da conscientização das pessoas? Então eu acho que o que acontece é que as pessoas têm um superpoder, que é o poder de decidir o que elas vão comer todos os dias. E o que você vai comer todos os dias afeta seu humor, sua disposição, sua saúde. Então as pessoas têm que pensar nisso, né? Quando você sai de casa, de manhã você sabe que roupa que você vai vestir, seus horários, suas reuniões, mas você não pensa o que você vai comer. E na hora do almoço, na hora que você está com fome, que você decide. E quando você está com fome, você vai comer o que tiver na sua frente. Então acho que as pessoas se programarem para se organizar, para se alimentar direito, é a melhor solução. E isso que é uma das coisas que a gente faz, né? A gente quer facilitar o consumo de alimentação saudável. Então a gente entrega em casa, você pode pedir na loja, pode ligar, pedir pelo site e você tem uma comida saudável, acessível e rápida em qualquer lugar. E com alguém pensando por você. E Você não precisa decidir de manhã quando você está atrasada para sair ou não? Você não precisa de manhã. Inclusive a gente está fazendo uma coisa nova na Urban Remedy, que é uma coisa que a gente vai implementar daqui a pouco, que a gente vai fazer o seu exame de DNA e através do exame de DNA você vai conseguir entender exatamente qual comida é boa para você, que não necessariamente é a mesma para mim. Entendi. Né? Então é uma coisa revolucionária e que você vai saber exatamente o que é melhor para você, além de que a gente já sabe que o importante é você comer muita verdura e um prato muito colorido. A gente recomenda que você coma 75% da sua alimentação seja plant-based, que seja de verduras, né? Entendi. A alimentação orgânica é super cara, ainda é, né? E por outro lado, a gente tem uma abundância de comida hoje em dia no mundo, só que quando você vai olhar, é comida que é ruim, né? Cada vez mais agrotóxico, transgênico. E na hora que você conversa com o pessoal de indústria de comida, o que eles dizem é que se você for usar a agricultura orgânica para tudo, você não consegue alimentar a população do mundo. Então, como é que a gente consegue quebrar um pouco dessas barreiras para tornar a alimentação mais saudável e acessível para todo mundo? É um pouco essa a minha dúvida. Eu acho que a demanda também faz a indústria, né? Sempre foi assim, né? Então, quanto mais pessoas exigirem que seja dessa maneira o que elas vão consumir, eu acho que mais opções a gente vai ter para comer. Mas eu acho que até antes de se preocupar com o orgânico, eu me preocuparia com a alimentação mesmo. Né? A industrialização dos alimentos é responsável por essa epidemia de obesidade que vem acontecendo no mundo. Né? A gente tem cada vez mais pessoas obesas com problemas de diabetes, circulação, pressão alta e tem tipos de diabetes que são reversíveis através da alimentação. A maioria das doenças crônicas são evitáveis através da alimentação e se você só mudar a sua alimentação para que 75% da sua alimentação seja de plant-based, assim, que seja com bastante verduras, bastante frutas, você já vai estar um caminho muito à frente de todo mundo. A Organização Mundial da Saúde recomenda as pessoas comerem 400 gramas de verdura por dia. No Brasil, 90% não faz essa meta que é a recomendada pela Organização Mundial da Saúde. Então eu me preocuparia mais em você se alimentar bem e comer muitas verduras antes de se preocupar até com ser orgânico ou não. Obviamente, um alimento orgânico é muito melhor do que um alimento convencional, mas é melhor comer cenoura do que comer batatinha, mesmo que a cenoura não seja orgânica. Exatamente, é isso? sem dúvida Entendi. alguma. Agora, falando de alimentação saudável, assim, as tendências mudam a cada ano, né? Um ano o ovo é vilão, só pode comer um por semana. Aí passa 2 anos, o ovo é a melhor comida do mundo, você devia comer só ovo. Café é ruim? Não, mas agora café é bom, porque até um certo ponto. Como é que a gente faz para se achar no meio dessa monte de mudança de tendência?
comida. O que você acha disso um pouco? Eu acho que assim, isso são estudos, né? E infelizmente existem estudos que são liderados por empresas, né? Então a gente sabe no mundo que hoje em dia empresas grandes têm o poder de patrocinar algumas pesquisas e essas pesquisas podem sair adulteradas. Então é muito importante a gente saber a fonte dessas informações, de onde que elas estão vindo. E você seguir muito o seu instinto, entendeu? Uma coisa que não é processada, que é colorida e que é cheio de verdura, ela vai ser boa para você, entendeu? Agora, e eu acredito também assim, não é o de vez em quando, que você comer uma batata frita de vez em quando não vai fazer mal. Você comer batata frita todo dia vai fazer mal para você. Então eu sou contra até você falar assim, nunca mais vou comer uma batata frita na vida, nunca mais vou comer um doce na vida. Mas você não vai comer doce todo dia, batata frita todo dia. Você vai comer saudável todo dia e de vez em quando você vai comer uma porcaria. A maioria das pessoas come porcaria o dia inteiro e de vez em quando faz um detox e resolve ser saudável. Tem gente que é tão neurótica com o saudável que eu fico pensando onde é que fica a parte convivial da comida, né? Aqueles almoços, mesa farta. Porque eu acho que, no final das contas, comer não é só uma questão de combustível para o corpo, mas tem uma questão social, é onde você se encontra e tal. É difícil de você equilibrar essas coisas, não? Eu acho que não é difícil nenhum. Assim, eu sou uma pessoa que me alimento super saudável, mas se eu for jantar na sua casa, eu vou comer o que tiver, o que você fizer para mim. Se tiver carne, se tiver doce, eu vou comer, porque eu acredito nisso. Não é o de vez em quando que faz mal. Se você se alimentar saudável todo dia, tipo, meus filhos na minha casa, eu quase não tenho açúcar na minha casa. Se tiver açúcar, é açúcar de coco em pouca quantidade. Então eles não têm aquele paladar doce que você acostuma, né? O seu paladar, você educa o seu paladar. Assim, eu tenho sucos de verdura e tenho alguns que não têm fruta nenhuma. E eles são assim, para quem não está acostumado, podem fazer uma caretinha assim, mas quando você acostuma, eles são assim os melhores sucos da face da terra. E eles têm mais de 1 quilo de verdura dentro e são incríveis. Então você acostuma o paladar. Meus filhos, se eles vão numa festa, vai ter um brigadeiro, eles vão comer um brigadeiro porque eles estão na festa. Eles não conseguem comer um brigadeiro inteiro, porque é muito doce para eles que estão acostumados. E, tipo, para quem tem filho, uma dica que eu dou é assim, todo mundo fala assim, você tem que comer esse brócolis. E fala assim, olha esse bolo de chocolate. E por que você não chega e fala assim, olha esse brócolis, que delícia, entendeu? Tipo, na casa da minha mãe tem bolo de chocolate. Aí eles chegam na casa da minha mãe e falam, vocês querem bolo de chocolate? Sabe assim, não dou a menor bola para o bolo de chocolate. Eu posso estar comendo uma salada com azeite, eu falo, nossa, tá muito boa essa salada, sabe? Assim, você come com gosto e você passa, eles olham a gente comendo com tudo, tipo, se você chegar e colocar uma mesa cheia de verdura, meus filhos vão experimentar todas as coisas, porque eles estão acostumados, faz parte da dieta deles e tem muita coisa que é maravilhosa. Falando um pouco de excesso de açúcar que a gente está conversando, e excesso de sal, etc. E a questão dos rótulos? Será que a gente não deveria forçar um pouco o governo a melhorar a rotulagem de produto para as pessoas saberem efetivamente o que elas estão comendo? Porque hoje em dia, se vai no supermercado, tem ali na prateleira dos saudáveis um monte de coisa. Não, vegano, orgânico, saudável. E aí você vai olhar, tem um monte de carboidrato e tal, que às vezes é açúcar mesmo. Sim. E aí? Será que esse não é um caminho? Manter o consumidor informado do que ele está consumindo? Eu acho que sem dúvida é o que eu te falei, né? A gente tem um superpoder que é decidir o que a gente come, então a gente também tem que aprender a ler os rótulos, né? Já nos rótulos de hoje em dia que tem, ele já tem bastante informação, mas é que a maioria das pessoas não conhecem essas informações. Mas eu defendo muito ser assim mais claro possível tudo que tem de benéfico e de ruim nos rótulos. Eu sou super a favor. E você já ouviu falar de ortorexia? Eu já ouvi falar de ortorexia. Que é uma neurose das pessoas que estão super comendo saudável, mas que aí isso vira uma doença e que eventualmente leva à anorexia, bulimia. Assim, essa mania de comida saudável às vezes vira uma doença. Como é que a gente lida com isso? Então, eu vou falar que eu já ouvi falar disso, mas eu nunca conheci uma pessoa com essa doença, então eu não tive contato para poder dar a minha opinião, mas eu tenho diariamente contato ao contrário, de pessoas que viraram clientes da Urban Remedy porque
tiveram piripaque, foram parar no hospital e foram obrigados a mudar do estilo de vida, pessoas que têm intolerância à lactose, intolerância ao glúten, intolerância a um tipo de corante. E essas pessoas, eu vejo a transformação que acontece na vida delas, principalmente de uma pessoa assim, uma pessoa que não tinha zero de preocupação com saúde, com alimentação, e quando ela muda 100%, a transformação é assim gigantesca. Assim. Eu tenho um funcionário meu que começou a trabalhar na minha empresa e emagreceu 28 quilos. A gente nunca obrigou ninguém, tipo assim, de conviver e a gente passa informação, né, para eles poderem passar informação para as pessoas, e a gente tem nas nossas mídias sociais, a gente tem blog, a gente tem um conteúdo muito bom, a maioria escrito pela Juliana, que é minha sócia, que é uma das pessoas que mais entende de alimentação saudável que eu conheço, aprendi muito com ela, que passa muita informação para as pessoas boas, e os meus funcionários são recomendados para eles lerem tudo para saber passar para as pessoas. E eles, com isso, vão aprendendo. Então, no começo, todos fazem careta para os sucos que são só de verdura. Hoje em dia, todos amam todo o suco só de verdura, né? Então, Então, o caminho é a educação. O caminho da educação. Como é uma coisa tudo. que eu tenho muito orgulho de ter uma empresa que você sabe que faz o bem para as pessoas, sabe? Assim, a gente só faz o bem, assim. Então, é muito bom isso. E, Roberta, você acha que comer é um ato político? Então, eu acho que tudo é um pouco um ato político, porque as suas decisões influenciam na demanda do que acontece na sua cidade, no seu país e no mundo, né? Então, se as pessoas estiverem mais preocupadas em se alimentar de forma saudável, quero orgânico, não quero convencional, o cara que planta o convencional, se ninguém mais quiser, ele vai ter que migrar para o orgânico. Então, você acaba influenciando uma cadeia inteira. Tem várias coisas que são super... Eu todo dia recebo reclamação na minha loja assim, pô, mas vocês têm muito plástico, porque a gente tem as embalagens. E eu falo, minha resposta é, por favor, me ajuda uma solução. Porque assim, todo mundo fala, então vamos vender, tipo, cada um vem com a sua garrafa e enche. A gente fez em uma loja, colocamos lá, sabe quantas pessoas vinham? Tipo, nem 1%. Eu não ia vender nem 1/3 do que eu vendo se depender das pessoas irem até lá. Então, é uma demanda que as pessoas mesmo precisam criar, entendeu? Se todo mundo fosse com a sua embalagem vender, eu venderia, mas ninguém vai. Então, não adianta eu vender uma coisa que não tem público para isso. Então, eu acho, sim, que todas as nossas decisões é um ato político, não só a alimentação. Entendi. Muito bem, Roberta, obrigada por aceitar nosso convite. No final, eu acho que o caminho é a educação um pouco, né? E a informação, né? A educação é a solução para tudo na vida, né? Não só para a alimentação. É isso aí. E semana que vem a gente volta com mais uma Madrona Talks. Toda segunda-feira tem uma conversa nova para você. Se você quiser assistir todos os nossos vídeos, é só acessar o nosso canal no YouTube.